Voltemos nossa atenção para o livro de Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 22. Iniciamos esse estudo há alguns dias quando falávamos das fontes encontradas no nosso caminhar. Nós passamos aqui na Terra por muitos desertos, muitas situações que marcam a nossa vida. São os desertos existenciais, são lugares de amadurecimento, lugares de aprendizado. Esses lugares muitas vezes não são tão agradáveis, mas nos fortalecem, nos levam a conhecer melhor a promessa de Deus, as promessas de Deus, consequentemente a sua pessoa. Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 23, nós vamos encontrar um momento completamente diferente na vida de Israel. Alguns dias aí, eles passaram pelo Mar Vermelho. Deus derrotou o poderoso exército de Faraó. O próprio Faraó morreu. E quando eles atravessam em seco aquele mar, diz a palavra de Deus que eles param, glorificam a Deus, cantam, fazem oração, enfim, é um culto maravilhoso de ação de graças. Mas a marcha continua. E 3 dias depois, diz o versículo 22, eles não encontraram água. Cavaram lugares, cavaram poços, vários lugares e não encontraram água. Diz a Bíblia, 3 dias depois, não acharam água em pleno deserto. Falávamos das fontes estéreis. Mencionamos aí a pregação de Jeremias, quando ele chamou a atenção do seu povo, falando, olha, vocês abandonaram Deus, a fonte das águas vivas, e começaram a cavar fontes rotas, fontes rachadas, cisternas rachadas que não armazenam água, fontes estéreis. E a humanidade está cavando fontes assim. A dúvida é uma delas. A dúvida, o clamor religioso, Jesus fala exatamente sobre isso. Vãs repetições e não satisfazem a alma, não saciam a sua sede. Está escrito no livro de Jó, capítulo 35, versículo 13, a respeito dos gritos vazios. Jó 35, versículo 13, certo é que Deus não ouve a gritos vazios. Quantos dos nossos ouvintes estão clamando, outros estão abraçando árvores, outros estão atrás de rituais religiosos. Deus está falando aqui, certo é que Deus não ouve a gritos vazios, fontes estéreis, nem atenta para eles o Todo-Poderoso. Jó 35, verso 13. Israel passou a cavar com seus próprios esforços a busca da água e não encontrou. Fontes sem águas, fontes estéreis. Mas também falávamos na ocasião, baseado no versículo 23, sobre as fontes amargas. Quando eles encontraram água, acharam água, não puderam beber. As fontes amargas, fontes com águas intragáveis. A murmuração torna a vida amarga. A murmuração torna a vida amarga. É comum encontrarmos pessoas doentias, pessoas que passam a reclamar da vida porque dentro delas só há amargura. Poucas palavras de elogio, de louvor, muita amargura, muita raiva. Este povo aqui, quando encontrou água amarga, precipitou. Não esperou Moisés buscar solução. Não esperou Moisés falar com Deus, obter resposta de Deus. Houve precipitação. E nessa precipitação, passaram mais sede ainda. Quantas pessoas estão afogadas nos lagos da amargura? Quantas pessoas estão aí mergulhadas nestes lagos? Hebreus capítulo 12, versículo 15, eu vou ler aqui. Hebreus 12, versículo 15,
tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ora, nos dias atuais são muito comuns as doenças psicossomáticas. Deus está falando aqui, essas raízes de amargura, quando brotam, perturba o sujeito. Por ela muitos se contaminem. Essas doenças, cefaleia, alergia, infecções, etc, etc, etc. O que é? Muitas vezes pode ser a causa da raiva, da amargura. Passou pelas fontes amargas, não soube administrar aquela situação, não deixou com Jesus Cristo, seu precioso sangue, lavar, purificar. Estão aí mergulhadas nessas fontes amargas e padecendo, como diz a Bíblia, sendo perturbadas por doenças psicossomáticas. Aquele povo enfrentou fontes estéreis, aquele povo enfrentou fontes amargas, e muitos de nós passamos também por situações assim. Mas também falávamos na ocasião que o povo de Israel, versículo 23, eles não puderam beber aquela água porque era amarga. Falamos da fonte frustrante, ou das fontes frustrantes encontradas neste caminhar. Quantos de nós não frustramos com algo ou com alguém? É muito comum a frustração. E a frustração deve ser trabalhada desde cedo, ainda quando criança. Nós esperamos por algo e aquele algo não nos satisfaz. O alguém não corresponde. Frustração deve ser trabalhada desde a infância, desde a adolescência, e a frustração causa raiva. Na verdade, é fruto da raiva, do ressentimento. Este povo aqui ficou frustrado quando cavou aquele poço, ou vários deles, e a água era amarga. Frustração. Decepções naturais, desapontamentos. Jesus Cristo passou por desapontamentos, por frustrações. O seu povo não o recebeu. Os seus discípulos o abandonaram. Aqueles que receberam cura, receberam a bênção diretamente de Deus, das mãos de Jesus Cristo, não lhe agradeceram. Jesus passou por frustrações, por desapontamentos, e ele nos ensina como enfrentarmos essas situações de crise, de desajustes. Nossas reações devem ser conforme o Cordeiro. Reações e ações diante das frustrações devem ser conforme o Cordeiro. Falamos então naquela ocasião sobre as fontes estéreis, as fontes amargas e as fontes frustrantes, as fontes das frustrações. E é bom lembrar que naquela ocasião apresentamos Jesus Cristo. Jesus Cristo não decepciona ninguém. Jesus Cristo não vira as costas para ninguém. Jesus Cristo está pronto a abraçá-lo hoje. E Paulo escreve na carta aos Romanos: quem nele crer não será confundido. Quem nele crer não será decepcionado. Voltando para Êxodo capítulo 15, o texto onde estamos meditando, capítulo 15, nós vamos encontrar no versículo 24, vamos ler o seguinte: o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Agora, além das fontes estéreis, fontes amargas, fontes frustrantes, nesse nosso caminhar, vamos parar um pouquinho, vamos achar a fonte da reflexão. A fonte da reflexão. Aquele povo sedento, exausto de tanto trabalhar, pergunta para Moisés: o que havemos de beber? E agora?
Há um texto na Bíblia, no dos Salmos, Deus fala o seguinte: acautelai-vos e sabei que eu sou Deus. Isto é, fiquem quietos, parem tudo o que estão fazendo, sosseguem e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes Deus puxa o nosso tapete, nos acorda para aprendermos que é Ele quem age. Quantas vezes vamos parar no leito do hospital? Corremos, não temos tempo para muita coisa, mas paramos no leito da enfermidade. E Deus fala: então agora você vai ficar quietinho aí, para você aprender que eu sou Deus. Aquele povo corre para Moisés: e agora? Trabalhamos, cavamos tantos lugares, encontramos água envenenada, encontramos água que não nos satisfez. E agora, Moisés? Esta reflexão, esta análise é muito importante no nosso caminhar. Quantos estão decepcionados com pessoas, decepcionados com religiões, decepcionados com as profissões, decepcionados com igrejas, decepcionados com padres, com pastores, isso mais aquilo. Para. É hora de parar um pouquinho. É hora de refletir. Deus, eu preciso do teu socorro. E agora, o que havemos de beber? É hora de meditar sobre o que somos. O passado, até aqui chegamos, até aqui eu cheguei. Como eu cheguei até aqui? De maneira produtiva ou de maneira infrutífera? Nada temos. Pensar sobre o presente. Deus, o que eu construí é válido? Pensar sobre o futuro. Deus, eu preciso da tua ajuda. Moisés, nós precisamos de água. Até agora não paramos, até agora só reclamamos, até agora só maldizemos. O nosso culto, 3 dias atrás, ficou lá. Não cultuamos mais, não cantamos mais. Moisés, e agora? Pois é, fontes da reflexão. Êxodo capítulo 13, versículo 17, Êxodo 13, verso 17, fala que Deus, olha, eu vou ler. Quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto era muito melhor atravessar o território dos filisteus. Era mais perto. Mas Deus falou o seguinte: para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Eu vou colocar vocês caminharem numa trilha mais longa. Vocês vão desviar o território dos filisteus. Porque se vocês enfrentarem os filisteus, vocês vão abandonar um projeto que eu coloquei no coração de vocês. Vocês vão querer voltar ao Egito. Mas Deus, esse caminho é tão difícil. Pois é. É o que nós lemos aqui, Isaías 55, versículo 8. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. É hora de parar e refletir. Deus, até agora, já procurei desanimar, voltar ao caminho largo, porque fiquei frustrado, desapontado, desanimado, até doente eu fiquei. Deus fala: pois bem, os teus pensamentos, os meus pensamentos não são os teus. Os meus caminhos também não são os teus. Então é hora de aprender com Deus, fonte da reflexão. E nestas fontes da reflexão, nós vamos encontrar a cura. Deus quer curar o pecado da ingratidão. Neste momento ali, no deserto, Deus queria tirar o Egito de dentro do povo. É um momento para voltarmos para a cruz do Salvador.
E é o remédio, Deus aponta a cruz de Jesus Cristo como remédio para tirar o Egito de nós, curar-nos da ingratidão, da impaciência, da raiva, mostrar a nós que é um caminho melhor, o caminho da tranquilidade, do sossego, da espera nele. E o tempo dele, ele vai nos curar. Chama a minha atenção no versículo 25 de Êxodo 15. Êxodo 15, versículo 25, final dele. O final do versículo 25 tem uma frase interessante também. Deus deu estatutos, ordenança, esta frase é aqui. E ali os provou. Deus ali fez um teste com o povo. E o que nós vemos aqui, que o povo foi reprovado. Deus os provou. Deus fez um teste. E o povo foi reprovado. Não aprendeu com seus erros. Aliás, chama minha atenção o comportamento de muitos professores, muitos mestres. Passam os trabalhos aos seus alunos respondem, e os professores corrigem, dão visto, dão uma nota e entregam o trabalho para o aluno. O aluno pega aquele papel, joga no fundo da mochila, na gaveta, esquece e pronto. São poucos os professores que mostram para os alunos, olha, você errou aqui. Você errou por isso, isso, mais aquilo. Esta questão você não acertou por isso, isso, mais aquilo. São poucos os professores que explicam, que mostram por que o aluno errou. O aluno pega aquele trabalho corrigido e joga fora. Não aprendeu com os erros. Aqui no versículo 25, Deus os provou. E mostra para eles, mais tarde vai mostrar por que eles erraram. Onde que eles erraram. Esse é o Deus que nos prova todos os dias. Este é o Deus que nos prova, coloca testes na nossa frente todos os dias. E com o nosso caminhar nós vamos aprendendo. Eu errei naquela área, eu aprendi tal lição. Eu não vou tropeçar naquele ponto, porque Deus me ensinou que não deveria ser assim ou que deveria ser assado. Tá vendo? Deus os provou. Nessas águas, nessas fontes da reflexão, é um aprendizado maravilhoso. Nós vamos olhar para dentro de nós e à luz da palavra de Deus, vamos encontrar os acertos, vamos encontrar os erros, vamos encontrar os pontos negativos, os pontos a serem melhorados e assim por diante. Esse é o Deus que nos acompanha neste momento de reflexão, nas fontes de reflexão. E nesses desertos existenciais, tem uma outra fonte que eu quero chamar a sua atenção. Vamos para o versículo 25, mencionado agora há pouco. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces, se tornaram potáveis. Ali Deus lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Prestemos atenção que depois das fontes estéreis pelas quais passamos, depois das fontes amargas, inevitáveis neste mundo, depois das fontes frustrantes que nos acompanham, depois das fontes da reflexão tão necessárias, nós vamos encontrar agora, achar aqui as fontes da realização. Eu li no versículo 25 que Deus mostrou a Moisés uma árvore, um arbusto. E Deus fala o seguinte: lança esta árvore nesta água amarga, frustrante, neste momento caótico, confuso. E diz a palavra de Deus que as águas tornaram doces. As águas tornaram potáveis, graças àquela ação de Moisés. Não foi
o poder de Moisés. Foi a obediência de Moisés à palavra de Deus. As fontes da realização. Diz a palavra de Deus que no versículo 25 em diante, eu vou ler o versículo 27. Então chegaram a Elim, significa muitas árvores, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Que lugar maravilhoso! Que lugar maravilhoso! Moisés tinha no seu coração, tinha na sua mente uma fé inabalável. Moisés sabia que havia uma terra prometida, uma terra onde o povo iria chegar. Enquanto Moisés não estava lá, enquanto o povo não estava lá, aliás, Moisés nem entrou nessa terra, ele creu. Enquanto Moisés, pelos olhos da fé, enxergava essa terra que Deus falou, embaixo dos pés de Moisés, embaixo dos pés daquele povo, havia uma areia escaldante. Agora, Deus leva aquele povo até um lugar onde havia 12 fontes de água, onde havia ali 70 palmeiras, sinal de vida. Ah, meu povo, eu vejo aqui um prenúncio de dias melhores. Vejo aqui um prenúncio, vou ler aqui no capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 7, versículo 9. Deus fala aqui para Moisés ensinar aquela geração que sobreviveu, que nasceu no deserto. Fala o seguinte, Deuteronômio capítulo 8, verso 7. Pois o Senhor teu Deus te introduz numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos que emanam dos vales das montanhas. Versículo 8, terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, terra de azeite e mel. Verso 9, terra que comerás pão sem escassez, de nada te faltará nela. Terra cujas pedras são de ferro e cujas montanhas cavarás o cobre. Isto é, eu vou levar vocês para uma terra abundante. Quando eles chegam aqui à sombra das 70 palmeiras, era apenas um prenúncio, algo melhor Deus tinha preparado para eles. E Paulo fala para nós, aquilo que nem subiu ao pensamento do homem, nem os ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para todos nós. Fontes de realização. Deus sempre tem o melhor para o seu povo. Enquanto passamos por fontes que nos entristecem muitas vezes, nós vamos encontrar as fontes da realização. Há um lugar onde tudo isso será passageiro. Há um lugar onde tudo isso será esquecido. Mas enquanto estamos aqui, nós podemos passar também por situações agradáveis, fontes da realização. Apenas eles acamparam, diz a Bíblia. Eles não moraram aqui debaixo dessas palmeiras, junto a essas 70 palmeiras, apenas acamparam. O nosso caminhar aqui na terra é breve. Estamos apenas acampados. Enquanto estamos nesse caminhar, neste deserto, falei há pouco, nos desertos existenciais, Deus socorre-nos com sombra, com água, com lugares de descanso. Mas aqui não é a nossa casa. A nossa casa é a cidade celestial. Não desanime diante das fontes estéreis. Não desanime diante das fontes frustrantes, fontes amargas. Deus quer que eu reflita sobre tudo isso e volte os meus olhares para a cruz de Jesus Cristo, para o seu sangue precioso. E vamos encontrar fonte da realização. Há um hino maravilhoso, compensa servir a Jesus mais e mais. Compensa servir a Jesus mais e mais. Quais fontes você está? Em quais desertos você se encontra?
Esses lugares, falei há pouco, são lugares de aprendizado, de crescimento. Tem um lugar preparado para todos nós. E logo estaremos neste lugar. Logo estaremos na mansão celestial, livre das fontes amargas, das frustrações, das tristezas, da nossa raiva, livre das doenças psicossomáticas, livre de tudo aquilo que nos aborrece, do sol escaldante da vida, desta areia escaldante diante da qual nós nos deparamos muitas vezes. Aquilo que não subiu ao pensamento do homem, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, são que Deus preparou para aqueles que o amam. Venha Jesus Cristo hoje. Está afastado do Evangelho? Volte para Jesus. Volte para a cruz. Hoje é o dia de você encontrar, conhecer as fontes da realização em Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus Todo-Poderoso, use esta palavra do Senhor para curar todos aqueles enfermos espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Traga-os de volta à sombra da cruz de Jesus, onde temos a alegria, o perdão, a cura, onde temos aqui a esperança de uma cidade maravilhosa, preparada para todos que creem em Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos. Amém.